Oi, me chamo Ana Marisa Kohler, meu RU é 1203573, curso Pedagogia à Distância na Uninter do Polo de Guarapuava. Esse é meu estágio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Vou falar um pouco quem são os sujeitos da educação de jovens e adultos, o que buscam. Nos dias atuais, é praticamente consenso que o sujeito da educação de jovens e adultos possui uma vasta bagagem cultural e que os conteúdos da EJA precisam ter estreita ligação com essa realidade. Na área rural havia poucas escolas e nela era difundida a ideologia de que o trabalhador rural não precisava de estudos para pegar na enxada. Num período, década de 1940, em que os levantamentos de dados demonstravam que o analfabetismo era uma das características de subdesenvolvimento do país. As autoridades políticas dedicaram atenção a essa parcela de população, com o intuito de que adquirisse informação para decifrar os códigos da escrita. Como afirma a pesquisadora Kleinman, o adulto que não sabia ler e nem escrever era considerado deficiente e incapaz de aprender. Essa concepção predominante nos primeiros anos do século XX deixou de existir a partir da década de 1950, deixando de ser aceita nos círculos acadêmicos no desse período, muito em função dos trabalhos de educadores e psicólogos. Mas, como revela a autora, esse preconceito não sumiu do imaginário nacional e continua influenciando o trabalho de muitos professores, as quais assim justificam o fracasso de seus alunos. Existem fatores estruturais, ou seja, os quais possuem raízes profundas na sociedade, que são em grande medida responsáveis pela existência de pessoas fora da escola. Outras que desistem da escola e outras que não ingressam tardiamente e que repetem várias vezes de ano. As condições sociais e a desigualdade social, somada às frágeis políticas educacionais, integram o rol dos fatores que contribuem para a existência de analfabetos, de pessoas com baixa escolaridade no país e, consequentemente, para a existência de projetos e programas da EJA. Além do mais, devemos notar que inúmeras mudanças econômicas, sociais e políticas marcaram o século XX. No campo tecnológico, o avanço é notório, que abre espaço para que novos formatos de EJA sejam realizados, sendo um deles a EJA à distância. A categoria dos jovens integra grande parte dos projetos e programas da EJA. Há um movimento na sociedade e no mundo escolar que faz com que o jovem não permita sua escolaridade no tempo e no ensino regular. E seus sujeitos têm especificidades, seja como trabalhador ativo, seja como pessoa em busca de emprego. É importante que a prática educativa e os conteúdos escolares ultrapassem os limites tradicionais e que estejam articulados com a experiência e as inquietações vividas cotidianamente. No passado, os sujeitos da educação de adultos buscavam o estudo como forma de se inserirem no mundo da produção industrial, como maneira de melhorar de emprego e de superar a vergonha de ser analfabeto. Numa sociedade em que o processo de industrialização estava em franco desenvolvimento. Como afirma Mello, a alfabetização da história oficial, via campanhas ou via ensino público regular, tem sido planejada a partir de uma falta apropriada de grupos de trabalhadores, e por isso nada mais tem significado, na prática, de que uma alfabetização mecânica, funcional em que o ato de ler e de escrever tem se transformado em simples aquisição de algumas habilidades técnicas, motoras, cujo objetivo tem sido direcionado para o aumento da produção do sistema. A alfabetização, como mero valor de produtividade, tem condicionado os trabalhadores a aceitarem,
Há muitos momentos as regras e as imposições do capital. Tem-se armado, portanto, um jogo de linguagem em que a apropriação e a submissão têm adquirido várias faces. Signorini relata o estudo desenvolvido com trabalhadores safristas de cana e afirma: o que se pode verificar de fato é que tanto a condição de safrista quanto a de boia fria determinam modos precários de exerção desses trabalhadores na comunidade local. Em consequência disso, nas atividades socioculturalmente significativas, a condição de imigrante na zona rural de regiões não desenvolvidas do país é um agravante nesse processo de exerção precária na medida em que cria demandas múltiplas da adaptação acelerada do trabalhador e ritmos às práticas fortemente determinadas pela referência industrial urbana, inclusive no trabalho agrícola controlado pelas usinas e seus parâmetros de otimização e de produtividade. O que buscam hoje os sujeitos da EJA? Sabemos que a maioria deles é jovem, tem entre 15 e 29 anos. Alguns continuam buscando alternativas de melhorar a condição de emprego, ou seja, há uma racionalidade técnica por trás da continuidade escolar. Alguns buscam estudo com a intenção de conquistar o primeiro emprego. Outros estão na EJA para acelerar a obtenção do diploma escolar. Outros estão em função de repetência e desistência no ensino regular, e outros retornaram após algum tempo para os bancos escolares, com a intenção de ampliar a escolaridade. Como afirma Roy, 2007, parece-me que ao longo desses últimos anos, cada vez mais a juventude, os jovens e os adultos populares estão mais demarcados, segregados, estigmatizados. A juventude popular está cada vez mais vulnerável, sem horizontes, em limitadas alternativas de liberdade. Sendo assim, perguntamos o que muda na organização do trabalho pedagógico? Os alunos estão cada vez mais excluídos da sociedade? E qual é a tarefa que cabe à escola? São questões que todos os educadores, gestores e representantes governamentais deveriam fazer. Afinal, a tarefa vai além dos muros escolares e depende da atitude política de valorização desse segmento social que vive as contradições do modo da produção capitalista. De forma, os sujeitos da EJA hoje são diversos: trabalhadores, aposentados, jovens empregados em busca do primeiro emprego, pessoas com necessidades educativas especiais, para citar alguns. Daí decorre também a preocupação com o conceito da diversidade cultural no contexto da EJA. Os sujeitos da EJA atualmente são o trabalhador experiente e o jovem com tipo de experiência no mundo. A relação entre educação e trabalho está bastante presente nessa modalidade da educação básica. A exemplo dos programas que atendem às demandas voltadas ao ensino médio e profissional. A quem interessa a EJA politicamente? Desde 1949 acontece no plano internacional a Conferência Internacional da Educação de Adultos. O debate nessas conferências caminha do questionamento em torno do papel do Estado na educação de adultos até a alfabetização e aprendizagem como direitos. No plano nacional, foi a partir dos meados do século XX que os programas governamentais e as campanhas populares conquistaram o cenário nacional. Em meio às mudanças políticas e socioeconômicas, a educação e adultos continuam na pauta de movimentos, organizações e instâncias governamentais. Resta analisar o que fato tem sido feito quanto à escolarização e afetivação do direito ao acesso ao conhecimento no país.
Durante muito tempo, a EJA teve o intuito de superar o atraso daqueles que não sabiam ler nem escrever, adotando uma concepção instrumental da educação, sem levar em conta a experiência de vida dos trabalhadores. Havia o interesse político de erradicar um dos males do subdesenvolvimento, mas não o de provocar rupturas para a superação dos reais problemas sociais e estruturais da sociedade brasileira, como a concentração de renda e de terras. Os movimentos populares, em meados do século XX, dedicaram atenção à educação de adultos. Paulo Freire, associado a uma equipe de educadores comprometidos com a mudança social, é um dos educadores que sistematizou uma concepção da educação com o objetivo de dar outra intencionalidade política à educação e à EJA, o que se contrapunha às concepções instrumental. Assim, ele organizou as experiências que geraram as bases da concepção dialógica de educação, a qual, na modalidade da EJA, teria a investigação dos temas geradores, como fonte da prática educativa, como um dos componentes do processo de conscientização, emancipação e libertação. Mais do que isso, formulou a concepção da alfabetização como ato de conhecimento, compreensão do mundo e da importância do sujeito no mundo e na sua transformação. Em tempos anteriores, a educação de adultos era uma alternativa que o Estado oferecia para as pessoas iniciarem e darem continuidade aos estudos. A educação popular constituía outra alternativa de estudo, particularmente para os trabalhadores, e nela se assentava uma intencionalidade política de libertação, de conscientização e de transformação das pessoas da sociedade. Em tempos atuais, a EJA está presente em muitos projetos, desde municípios aos federais. Entretanto, parece residir uma preocupação política com a certificação das pessoas, com a ampliação do número de escolarizados e com os conhecimentos a serem desenvolvidos nessa modalidade da educação básica. Ao mesmo tempo em que se enfatiza o direito social à educação, parece haver um distanciamento em relação ao direito humano de acesso ao conhecimento. Podemos interrogar se a ampliação do debate da EJA ao final do século XX decorre das reflexões e projeções elaboradas na Conferência Internacional da Educação de Jovens e Adultos. A primeira delas ocorreu no final de 1940, na Dinamarca. Em 1960 foi no Canadá. Em 1972 aconteceu no Japão. Em 1985 na França. Em 1997 na Alemanha. Em 2000 na Tailândia. Em 2009 no Brasil. Ireland descreveu os temas centrais de cada conferência, sendo possível notar que a reflexão integra a preocupação com a cooperação necessária ao desenvolvimento da educação de adultos. O papel do Estado, o direito de aprender, o papel da alfabetização em relação à equidade e reconhecimento das diferenças e avaliação das metas da década do milênio. Fazendo uma retrospectiva no plano internacional, vamos constatar mediante a contribuição de Gadot, que foi no quarta conferência realizada na cidade de Paris em 1985, que emergiu uma pluralidade de termos para se referir à educação de jovens e adultos, a exemplo de alfabetização de adultos, pós-alfabetização, educação rural, educação cooperativa, etc. Assim, a denominação educação de adultos perde força. Então, fica essa dica, que nem em 1990, na Conferência Mundial sobre a Educação para Todos,
Isso seria educação para a tua satisfação da necessidade básica da aprendizagem. Curtam o meu vídeo e deixem seu comentário. Obrigada.